Olá, hoje nós vamos falar sobre Ethereum, que é um dos principais blockchains. Vamos falar como ele surgiu, quais são as vantagens, smart contracts, ferramentas de desenvolvimento, casos de uso e muito mais. Meu nome é Marcelo Kramer, eu trabalho na área de TI, na Easily Tecnologia, onde eu sou Innovation Manager. Trabalho principalmente com blockchain, internet das coisas, área cognitiva, e na parte de blockchain eu sou focado em Ethereum e Hyperledger. Eu escrevo artigos também e dou palestras. Mais detalhadamente, a gente vai falar hoje sobre o que é Ethereum, o que são smart contracts, o que é Ether, o que é gas, os ambientes de desenvolvimento disponíveis, o que são tokens, alguns casos de uso e sobre o futuro do Ethereum. Começando então com o que é Ethereum. Uma definição clássica do Ethereum é que ele é uma plataforma descentralizada que roda smart contracts, que são aplicações que rodam exatamente como programadas, sem qualquer possibilidade de indisponibilidade, censura, fraude ou interferência de terceiros. Então a gente pode ver que ele é bem diferente de uma arquitetura convencional, que é baseada num servidor, que é tudo concentrado em um servidor, e no caso do Ethereum, ele roda numa rede peer-to-peer, P2P, ou o que quer dizer que é ponta a ponta. Cada nó da rede se comunica diretamente com o outro sem ter que passar por um servidor central. As principais características do Ethereum é que ele é um blockchain bastante versátil. Ele permite tanto a transferência de valores, só que ele tem muitos mais recursos, né? Ele é uma tecnologia open source também, ou seja, você tem acesso a todo o código-fonte dele, e ele é chamada a máquina virtual Turing Complete, que quer dizer que realmente ele tem as funções de um computador. Ele é um blockchain que pode ser totalmente programável. Ele é um blockchain não permissionado, o que quer dizer que você não precisa pedir acesso para entrar numa rede Ethereum pública. Basta você ter o software para se conectar e você vai fazer parte da rede. O algoritmo de consenso que ele usa para validar as informações é o chamado Proof of Work. Cada bloco é gerado em aproximadamente 14 segundos. Ele tem já uma moeda nativa, que é o Ether. Em 2011, o Vitalik Buterin, com 17 anos, conhece o Bitcoin e começa a estudar a fundo essa tecnologia. No final de 2013, ele já propõe um aprimoramento do Bitcoin, porque ele achava que faltava alguma coisa no Bitcoin, faltava a parte de programação, para você deixar ele mais versátil. Já existia na época uma tecnologia chamada Mastercoin, já tinha esse conceito de smart contracts. Então, o que ele fez foi adaptar o que já existia no Mastercoin para a rede Ethereum, mas fez diversas outras modificações também. No começo de 2014, ele já consegue lançar o white paper, que é a definição do que é a rede Ethereum. Em abril, um colega dele, que é o Gavin Wood, anuncia o Yellow Paper. Yellow Paper é um detalhamento do que é o white paper, é um documento mais técnico. E a partir de junho já foi criada a Ethereum Foundation, que permitiu que ele fizesse um crowdfunding para conseguir os fundos para criar realmente uma ferramenta de mercado. Em 2015 foi lançado o Ethereum oficialmente, a rede já estava no ar e foi minerado o primeiro bloco. Vamos entender agora o conceito de wallet ou carteira. Quando você tem uma carteira, você tem o seu endereço de conta, a sua chave pública, a sua chave privada. Essa tua carteira, é importante você saber que ela não contém dinheiro. Ela contém a maneira de você acessar a sua conta dentro da rede Ethereum. Essa conta vai servir para você acessar as diversas redes da Ethereum. A Mainnet, as redes de teste Rinkeby, Ropsten e outras, que a gente vai ver mais tarde com detalhes. É importante a gente ter em mente que o wallet é usado para duas questões ao mesmo tempo. Tanto ele significa esses dados que a gente está falando agora, de conta, de chave pública, privada, como também é usado para falar sobre o software que você tem no teu computador, no teu celular, que permite que você acesse a rede Ethereum. Então esse software, ele consegue assinar as transações por você, informar teu saldo e fazer muito mais coisa. Você pode ter uma versão de wallet para o dispositivo que você está usando. Você pode ter, no seu smartphone, você pode ter versões mobile, como o Jaxx. Para o seu desktop, você pode ter a Emerald Wallet, por exemplo. Ou você pode usar no seu browser uma versão como o MyEther Wallet. Ou ainda, você pode usar como uma extensão do seu browser, que é o caso do MetaMask. É importante a gente entender realmente o que é o endereço que você tem na rede,
o que são suas chaves, como é sua conta, para você conseguir fazer alguma coisa na rede. A sua private key é como se fosse a sua senha, é o seu endereço que você não pode passar para ninguém, senão ele vai ter acesso ao que você fez na rede e até o seu dinheiro, seus Ethers. A private key é um número extremamente grande, é um número de 77 casas decimais e ele que é usado para assinar todas as suas transações. O que trabalha em conjunto com a sua chave privada é a sua chave pública, aquela que você pode enviar para qualquer pessoa para se identificar, porque sem a sua chave privada, a private key, ela não vai conseguir mexer na sua conta, não vai conseguir mexer no seu dinheiro, por exemplo. Você tendo a sua private key, você consegue derivar a sua public key. Só que é matematicamente impossível fazer esse caminho inverso. E o seu endereço Ethereum, que também é derivado de uma chave, sua chave pública, é o número hexadecimal, que é seu endereço na rede Ethereum. É importante saber que não tem checksum, ou seja, se você transferir o dinheiro para alguém, te deu o endereço Ethereum dele, só que você anotou errado, esse dinheiro vai para um lugar e realmente vai ficar lá. Você perdeu esse dinheiro. E aqui vocês podem ver nesse desenho, no canto direito da tela, você tem o seu endereço, as suas chaves, sua quantidade de Ethers, tudo isso pertence à sua conta e você é o chamado EOA, Externally Owned Account. E você pode acessar um outro tipo de conta, que é o chamado Contract Account, ou seja, um Smart Contract. A diferença entre esses dois tipos de conta, entre outras coisas, é que você não tem uma chave pública e privada dele. Ele vai pertencer a quem publicou esse contrato. Ele tem um código dentro dele, que é o que vai ser executado. É importante também a gente entender o que está por trás de chave pública e chave privada. Criptografia é uma tecnologia muito usada na rede Ethereum. A criptografia ela pode ser usada também para criar sua assinatura digital e para autenticidade de dados. No Ethereum ela é usada para controlar a propriedade de fundos na forma das chaves e endereço. E a assinatura digital é aquilo que vocês já devem utilizar hoje com o seu eCPF, CNPJ, que prova quem é você. Uma assinatura digital, ela garante que o destinatário da tua mensagem vai saber que é uma mensagem autêntica, porque foi enviada realmente por você, que ela está íntegra, ou seja, ela não teve seu conteúdo alterado durante a transmissão dela, e também garante a não repudiação, ou seja, eu que emiti a mensagem, eu não posso negar que foi de minha autoria. O blockchain Ethereum é regido por uma aliança chamada Enterprise Ethereum Alliance. É uma entidade sem fins lucrativos. E existem mais de uma centena de empresas, a maioria de grande porte, de várias áreas. Você acha empresas da área de TI, da área financeira, com vários bancos, bolsas. Essas são apenas alguns dos exemplos das empresas que fazem parte desse grupo. Elas destinam pessoal de TI, desenvolvedores, para estar sempre aprimorando esse blockchain. Vamos entrar agora numa parte que interessa com certeza a todos, que é o tão famoso Smart Contract. Na verdade, apesar do termo Smart Contract ter aparecido no mercado com a rede Ethereum, já é um conceito que existe há bastante tempo. O Nick Szabo, nos anos 90, já falou um pouco sobre o que seria Smart Contract. E o que existe no Ethereum é, digamos, uma adaptação desse conceito. Smart Contracts são as regras de negócio da sua aplicação, é o código, é a programação que está por trás do seu negócio. E ele tem uma execução atômica. Ele ou é executado inteiramente ou ele é não executado. E esse contrato é imutável. Uma vez que você fez o deploy, gravou esse smart contract na rede Ethereum, você não consegue modificá-lo. Se você quiser, você pode mandar uma nova versão e acessar essa nova versão, mas a antiga vai continuar lá. O máximo que você pode fazer é destruir esse contrato. Você manda um comando para dizer que esse contrato está inutilizado, mas continua gravado lá na rede Ethereum. Os smart contracts têm linguagens específicas para serem escritos. A mais usada, de longe, é a Solidity. Aqui tem um código bem pequeno em Solidity. Como eu estava dizendo, ele é a linguagem mais popular para smart contract e ele é parecido com JavaScript, mas ele tem uns conceitos bastante particulares. Você pode usar também bibliotecas externas, você pode usar a parte de herança, que é de linguagem orientada a objeto. Algumas particularidades dele. Ele tem um campo chamado Message Sender, que é o endereço de quem mandou aquela mensagem. E outra variável especial é o address.balance, que permite você saber o saldo de um endereço de um smart contract. Ele permite também uma transferência de valores, que é na moeda dele, o Ether. Agora, esse código que a gente viu agora há pouco, que é o código-fonte de um contrato, aquele código em Solidity, como ele é armazenado no blockchain?
Ele é compilado por um compilador Solidity e ele vai gerar duas saídas. Uma chamada ABI, que é Application Binary Interface, que é um código um pouco mais amigável, e você tem o bytecode, que aqui sim é o código que vai ser interpretado pela máquina. Para você fazer a interface com a sua aplicação, você utiliza a ABI. Só que realmente o que vai ser executado é o bytecode. Ether e gas. Essa é uma coisa bastante importante. A finalidade do gas é evitar abuso e ataque na rede, porque você vai ter um custo para poder fazer qualquer coisa na rede Ethereum. E cada instrução da linguagem vai ter um custo diferente. Quanto mais complexo o seu código, mais caro ele é. Essa medida de gas que a gente está falando, essa métrica, na verdade ela é convertida em Ethers, que é a moeda da rede que você vai ter que pagar para executar o seu contrato. A gente vai ver como essa métrica de gas é transformada em Ether para ser efetivamente pago. Quando você ouvir falar em gas price, isso quer dizer a quantidade de Whey que você deseja pagar por cada gas da sua transação a ser processada. Existe também o start gas, ou gas limit, que são unidades de gas que a transação pode consumir. O block gas limit é a quantidade máxima de gás permitida em um bloco, ou seja, dentro de um bloco não tem só a sua transação. Então você vai dizer a sua transação, quanto que vai consumir de gás, e somada às transações das outras pessoas que colocaram a transação dentro do bloco, soma o gás de todo mundo e não pode, por exemplo, ultrapassar 5 milhões. Quem vai decidir sobre esse valor são os mineradores, que são as pessoas que realmente vão colocar seu bloco na rede Ethereum em última análise. Aqui a gente estava falando em Whey, e na verdade, o que é o Whey? O Whey é uma fração do Ether. Você precisa dessa quantidade inteira aqui de Wheys para chegar em 1 Ether. Você tem outras frações que são usadas. Então, para a gente recapitular, aqui estão as noções mais importantes. O que é o gas? É uma medida da complexidade da execução do seu smart contract. O que é o Ether? É a moeda digital nativa da rede Ethereum. Vocês lembram quando eu falei lá atrás, quando eu estava falando sobre a cronologia do Ethereum, que existia o Yellow Paper, que é o detalhamento do White Paper. Então, nesse documento, que é o Yellow Paper, está especificado o custo em gás para cada operação. Para você não ter que usar aquele documento para fazer essa conta, existe uma tabela simplificada em Excel que mostra o tipo de operação, qual é o seu valor interno e a quantidade de gás usada. Então, por exemplo, numa operação de menor ou igual, eu gasto o equivalente a 3 gás. Uma operação de divisão de inteiro é equivalente a 5 gás, e por aí vai. Somando tudo que existe no seu smart contract de uso de cada operação dessa, você chega na quantidade total de gás que seu contrato precisa para ser executado. Vou dar um exemplo para ficar agora mais claro para vocês como é que funciona realmente essa questão de gás e Ether. Digamos que o meu smart contract tem uma função chamada meu cálculo. E ela tem 4 operações: add, subtract, multiply e equal. O custo do add são 3 gás. O custo do subtract também são 3 gás. Multiply são 5, equal 3. Então, o total de gás necessário para executar essa minha função são 14 gás. Então, vamos pensar aqui em 2 cenários. Quando eu for fazer a transação para a chamada da função meu cálculo, no primeiro cenário, vamos dizer que eu estabeleci o gas price como 300 e o gas limit como 10. Ou seja, só é permitido usar 10 de gás. Então, o que acontece quando eu chamar essa minha função? Vai ter uma falha, porque eu preciso de 14 gás para que ela seja executada e o meu gas limit está setado em 10. Então, a transação vai ser revertida. Como eu disse no início, as transações são atômicas, ou são totalmente executadas ou não são. Tudo que ele fez aqui de função de adicionar, de subtrair, de multiplicar, vai ser desfeito. Nada disso vai ficar. Ou seja, a tua função não vai ser executada pela metade, ela vai ser totalmente revertida. Agora vamos ver um cenário 2, em que eu estou com o gas price de 300 também e o gas limit de 20. O que vai acontecer? A transação foi efetivada, porque eu permito até 20 de gás e a minha só precisa de 14. E quanto que eu gastei realmente de Ether para essa transação ser efetivada?
Vamos fazer a conta. A gente precisou de 14 gás. Eu estou dizendo que cada gás eu vou pagar 300 whey por ela. Então, 14 vezes 300. Então, o meu gasto total vai ser 4.200 whey. Esse é o meu custo, é o preço que eu vou ter que pagar para que minha função seja executada na rede Ethereum. Vamos diferenciar o que é transação e o que é function call. Você tem duas maneiras de, digamos, se relacionar com o seu smart contract. Quando eu falo em function call, eu estou fazendo como se fosse uma consulta no meu smart contract. Então, eu não vou modificar nenhum dado do contrato, mas eu posso ter dados me retornando e ele roda instantaneamente. Eu não preciso esperar aqueles 14 segundos necessários da mineração e eu não tenho custo, eu não preciso gastar gás, eu não preciso pagar Ether nenhum para isso. Por outro lado, a transação é quando você quer modificar um estado, você quer alterar dados do seu contrato. Então, ele não vai te retornar dados, ele vai te retornar um hash que você pode depois consultar o efeito da sua transação na rede Ethereum. E você tem que esperar a mineração. E, para tanto, você tem que pagar gas, que, em última análise, são Ethers, vai te custar dinheiro. Um exemplo é esse. Você tem dentro do storage, que é a área de armazenamento do smart contract, essa variável mensagem. Se eu chamar a função retorna a mensagem do meu contrato, ele não vai atualizar o ledger, ele vai apenas retornar um valor. Então, isso não vai ter custo. Agora, se eu chamar a função configura mensagem, ele realmente vai atualizar um valor, vai atualizar o ledger, isso vai custar para você. Então, isso aqui é um function call e o de baixo é uma transaction. Uma exceção a esses dois tipos que a gente falou agora, de function call e transaction, é quando você está criando o seu contrato, quando você está fazendo o deploy dele na rede. Então, aqui eu estou mostrando quais são internamente os campos que existem para cada um deles. Quando você manda uma transação, existe um valor chamado nonce, que é o número de vezes que você submeteu transações para a rede. E para quem que vai esses Ethers que você está mandando? Você pode mandar também um campo opcional, algum comentário, e o valor de Ethers que você está enviando. O gas price, como a gente tinha estudado já, que é a quantidade de Ethers a ser paga por unidade de gás. O start gas ou gas limit é a quantidade de gás que a transação pode consumir, aquele limite. E existem três variáveis VRS, que são dados criptográficos gerados a partir desse conteúdo da mensagem, que vai garantir que ninguém consiga alterar essa transação. Agora, o que difere a criação do teu contrato em relação a uma transação comum? A diferença é, esse campo to, que você está vendo, que é para onde vão os Ethers, não são usados aqui na criação do contrato. Então, esse campo to, ele vem com endereço 0. Outra diferença é esse campo data, que aqui era um campo que muitas vezes nem é usado, ele é um campo opcional, mas no seu contrato ele é realmente o bytecode, ou seja, é aquilo que a gente viu que realmente é executado, é o seu código binário de smart contract que a EVM, que é a máquina virtual Ethereum, vai executar. Existem várias redes Ethereum. Existe a chamada mainnet, que é a rede principal, e existem algumas redes de teste, que realmente você pode testar o seu smart contract sem ter que usar dinheiro real, sem ter que usar Ethers de verdade. Você pode usar para testes, para ver se o seu smart contract está funcionando, se você entendeu a lógica, como escrever em Solidity e tudo mais. Você pode criar uma rede Ethereum em memória no teu computador. Existem alguns softwares que fazem isso de maneira muito fácil. Então, ele não existe fisicamente, ele existe em memória para você testar naquele momento a sua lógica. Você pode usar também uma private net. Isso quer dizer que você vai criar fisicamente no disco do seu computador uma rede Ethereum que só você tem acesso. Isso também é usado para testes locais. Agora, se você quer testar o seu código numa rede global Ethereum, mas sem ter que pagar toda vez que você vai executar, porque você ainda está testando, mas quer testar no ambiente real, você tem diversas redes de teste, a chamada testnet. Você tem a Hopes, tem a Rinkeby, a Kovan, cada uma delas tem algumas pequenas diferenças que, para o momento, não faz diferença. Você não tem custo para rodar nelas, mas, na verdade, você tem que usar, digamos, um certo tipo de Ether, o chamado faucet.
Para que não tenha um abuso nessas redes de teste também, você precisa, através de alguns sites, como por exemplo o da rede Rinkeby, que vai te dar alguns Ethers na tua carteira, que são Ethers que só funcionam para essa rede de teste. Não é um Ether de verdade que você pode realmente transformar em dinheiro. Para cada rede de teste, você precisa ter alguns Ethers correspondentes a essas redes para poder rodar seu smart contract. E por último, a gente tem a chamada Mainnet, que é a rede de produção do Ethereum, que realmente tudo que está em produção, que custa Ethers de verdade, está rodando nessa rede. Vamos conhecer agora algum dos ambientes de desenvolvimento. Existem diversas ferramentas de Ethereum para você construir seu smart contract, para poder acessar suas redes, escrever seu código, e cada dia são criadas mais ferramentas. O Git é uma ferramenta muito interessante. Você pode criar a sua própria rede, sua private net. Ela te permite até rodar um full node para você realmente fazer parte da rede Ethereum, poder validar, poder até minerar, e permite você transferir fundos diretamente daqui entre uma conta e outra, explorar o histórico de tudo que aconteceu e muito mais coisa. O Mist já é uma ferramenta mais visual, você não precisa entrar na linha de comando, você tem uma interface gráfica e ela permite fazer diversas coisas. Permite você gerenciar a tua carteira, fazer transferência de Ethers, fazer o deploy do seu contrato, selecionar o tipo de rede que você quer utilizar. Você consegue fazer o controle de todos os contratos da sua carteira. Então aqui, por exemplo, mostra contratos que eu tenho, o saldo de Ethers, e você pode escolher também como você quer fazer o deploy do seu contrato. Você tem a opção de escolher se você quer que gaste menos Ethers ou que seja mais rápido. O código do teu contrato você coloca aqui, você tem acesso ao ABI. Você pode dizer se você está enviando alguma quantidade de Ether, de qual conta sua você quer enviar esse contrato, e aí basta você clicar aqui para subir, para fazer o deploy do seu contrato, e ele vai ser gravado na rede Ethereum que você selecionou. O Remix também é uma interface gráfica muito interessante, que funciona diretamente no seu browser. Então você pode escrever o seu smart contract, ele já compila, você consegue testar, porque ele já vai criar botões aqui com o nome das suas funções. Ele te permite também fazer o debug através dos valores que você envia aqui e ele te mostrando aqui no log o que está acontecendo. Você pode colocar a rede que te interessa, se isso vai ser em memória, se vai ser a tua rede privada no teu disco, se é uma das redes testnet, se é na mainnet, o gás que você vai passar para esse contrato. Ou seja, tem muitas opções, é uma ferramenta bastante interessante que vale a pena conhecer. O MetaMask é a maneira de você acessar uma rede Ethereum através de um plugin dentro do seu browser. Então, digamos que você está aqui no seu Chrome e você instala essa extensão chamada MetaMask, ele vai aparecer aqui no seu browser, nesse cantinho, mostrando que você tem acesso a ele. E aqui eu trago algumas telas do MetaMask para vocês entenderem melhor como funciona. Então aqui vocês podem ver que a partir desse ícone, ele abre essa janela no seu browser, mostrando aqui no fundo o histórico de transações que já ocorreram, que você fez, e quais as redes que você pode se conectar. E você pode diretamente enviar Ethers para outras contas, ele vai te mostrar teu saldo, já te mostra a cotação em dólar atual, e você pode também fazer o deploy do seu contrato. Então ele mostra graficamente de uma maneira bem bacana que através dessa sua conta, desse endereço, você está criando um novo contrato. E você consegue até configurar aqui o gas limit, o gas price e submeter essa transação. O Truffle é outro software bastante versátil que se denomina como seu canivete suíço e ele trabalha já em comando de linha, ele não tem uma interface gráfica, mas ele é bastante poderoso. Ele é muito bom na parte de você criar um projeto, ele conseguir consolidar todos os arquivos físicos que faz parte do teu projeto, linkar os artefatos, compilar, fazer teste unitário e fazer o deploy, entre outras coisas. Etherscan já é um site para você acompanhar tudo que está acontecendo naquela rede.
Então, você tem, por exemplo, o número do último bloco minerado, que nesse momento, desse print da tela, era o 5.772.229, ou seja, existe essa quantidade de blocos nessa rede nesse momento. E o último bloco levou 14,9 segundos para ser minerado, e principalmente ele vai mostrar a informação de cada bloco da rede. Você pode consultar desde o primeiro bloco da rede até o bloco que está sendo agora minerado. Então, o último bloco, nesse caso, é desse número, que foi há 24 segundos atrás. O bloco anterior já faz 59 segundos. Ele diz quanto foi pago de recompensa para o minerador desse bloco, que transações fazem parte de cada bloco e o histórico da rede. Outras informações que você encontra é, por exemplo, a dificuldade da rede, que é o quão complexo está o algoritmo para você poder fazer a mineração. Você tem também a taxa média que está sendo paga como recompensa para o minerador. Você pode acessar o código-fonte do contrato. E você pode, daquele contrato que fez o deploy, você pode acessar o ABI e o bytecode dele. Ver estatística, ver gráficos, ver os tokens. Vamos ver aqui um exemplo de transação. Então, digamos que você fez uma transação para testar o seu contrato na rede de teste, que é a Rinkeby, e você quer saber como ela está. Então, você passando o hash daquela transação que você fez, você vai ver que foi feita com sucesso, em qual bloco da rede foi feito, com quantas confirmações, qual o timestamp, né, horário que foi feito, quem que mandou, que vai ser o seu endereço, e que endereço que ficou gravado o seu contrato na rede Ethereum. Digamos que esse seu contrato você já testou diversas vezes, ou até mesmo em produção ele está sendo usado, e você quer saber todo mundo que acessou. O interessante do Etherscan é que, como o Ethereum é uma rede pública, você tem acesso a tudo que aconteceu lá. Então, digamos que eu queira saber nesse último bloco que foi gravado, que é o bloco número 5.772.250, eu quero saber todas as transações que fazem parte desse bloco. Então, eu tenho aqui todas as transações, que endereço da rede que enviou essa transação, para que outro endereço, se teve um custo essa transação, e eu posso ainda entrar em cada transação especificamente e ter mais detalhes ainda. Tokens. O que é token? Em blockchain, é uma abstração de qualquer item que representa um ativo, uma moeda, um direito de acesso. O que é uma coisa que é infungível? É uma coisa única, sem substituto. Por exemplo, o apartamento que você mora, é uma obra de arte, digamos, a Mona Lisa. São coisas que são insubstituíveis, só existe um dele. E o que é fungível? É justamente o contrário. É algo que você pode trocar sem nenhum prejuízo. Por exemplo, ouro. Se você tem uma barra de ouro de 1 quilo, você troca por uma barra de ouro de outro quilo. Se você tem uma nota de R$ 5, você também troca por outra nota de R$ 5, porque é a mesma coisa. Os tokens têm diversas utilizações, existem diversos tipos, por isso que a gente ouve falar tanto de tokens. Ele pode ser usado como moeda, por exemplo, o Bitcoin, o Ether. Ele pode ser um recurso. O quanto eu vou usar de CPU, o quanto eu tenho direito a usar de rede, de armazenamento, pode ser medido em tokens. Propriedades tangíveis ou intangíveis, como assim, quantidade de ouro, quantidade de energia gasta, uma obra de arte específica, um imóvel. Tudo isso é um ativo, pode ser representado por um token. E pode ser token que te dá um direito de acesso a uma propriedade física ou digital. Por exemplo, para eu alugar um carro no mundo digital, eu posso precisar de uma certa quantidade, um certo token, ou um hotel, ou participar de um fórum de discussão. Eu também posso usar o token como uma equity, que é a representação de uma cota, que representa uma parte de uma empresa. O token pode ser um voto, então, digamos, cada cidadão tem direito a um token que vai permitir que ele vote uma vez naquele sistema. Os tokens também podem representar colecionáveis, tanto algo físico, como um quadro, uma pintura, uma escultura, como no mundo digital, ou seja, é um item infungível. O token pode representar sua identidade na rede, ou um diploma de faculdade, sua certidão de casamento, diversos tipos de documentos. Ou ainda ele tem um uso utilitário, como acesso ou pagamento de um serviço. Os padrões de token mais difundidos no mercado, que são chamados ERCs, são esses aqui. Principalmente o ERC20, que é do token fungível, não representa um ativo específico. Para tokens infungíveis, o RC721 é bastante usado. Você tem também o 777, uma transferência de tokens funciona de uma maneira similar a uma transferência de Ether, e
ele tem a vantagem de avisar o destinatário quando ele recebeu essa transação. E o RC223, que é uma maneira mais segura de você transferir e funciona apenas para contratos que aceitem tokens. Vamos ver agora alguns casos de uso. Existem os dApps, aplicativos distribuídos. Então, existem vários exemplos já em produção. Existe aplicativo que permite você fazer o pagamento daquela música, já repartindo entre todos os membros da banda, de acordo com o contrato estabelecido. Outro dApp muito bacana é o IPFS, que permite você fazer um armazenamento e compartilhamento de dados físicos e até manter um histórico da web. Eu até aconselho vocês a darem uma pesquisada nesse IPFS, ele tem uma proposta bastante interessante. O Gnosis possibilita várias coisas, como saber preços de obra de arte, serve de software de apostas, e ele tem a vantagem inerente a uma rede blockchain como o Ethereum de ser totalmente transparente, resistente a fraudes, interferências, e no caso de uma aposta, ele já distribui o prêmio automaticamente para quem ganhou. O Slock, ele faz aluguel, venda, compartilhamento de qualquer bem. Você tem aqui o Maker, que permite aplicações financeiras, fazer empréstimos, o Know Your Customer Chain, KYC Chain, que é a sua identidade legal e trabalha, como eu já estava falando, né, com o Know Your Customer, que no mercado financeiro significa você conhecer o seu cliente, fazer a identificação dele, e o LM, que evita a lavagem de dinheiro. O Golem é uma maneira de você pegar um processamento extremamente pesado, como genética, animação em 3D, redes neurais, e distribuir esse processamento em vários computadores físicos. O Arcade City, que serve também como um aplicativo para motoristas, ou em genética, animação 3D, várias redes neurais e outras. E existem dois diretórios, dois sites que listam uma infinidade de dApps, que é o State of Dapps e o Dapp Radar. Vale a pena vocês consultarem lá para ver as novidades. O nosso governo federal, no Brasil, também tem algumas iniciativas muito interessantes. Uma que eu destaco é o BNDES Token, que é uma iniciativa que foi proposta pelos próprios funcionários do BNDES. Então, eles criaram um token de valor fixo, a chamada stablecoin, ou seja, um token do BNDES Token equivale a R$1 e sempre vai valer. Então, qual que é a ideia desse BNDES Token? É rastrear todos os financiamentos públicos. Ou seja, se uma empresa pegou um empréstimo do BNDES, digamos, de R$1 bilhão, ela vai receber 1 bilhão de BNDES Token. Isso você vai rastrear pela rede Ethereum e vai ficar então totalmente transparente que CNPJ que recebeu do BNDES, em qual data, qual destino, e aquilo está gravado no blockchain. Então isso dá um grau de transparência muito interessante. A rede Ethereum, como a gente falou no início, é uma rede não permissionada, ou seja, você simplesmente baixa um software cliente e começa a fazer parte da rede, você não precisa pedir permissão para ninguém. Isso é muito legal por vários fatores, acelera a adoção. Agora, para o mundo corporativo, isso não é interessante, porque você quer saber quem faz parte da tua rede, principalmente para o mundo financeiro, você quer que ela se identifique. E agora, como o Ethereum é um software open source, ou seja, de código aberto, você pode pegar esse software e customizá-lo de acordo com as suas necessidades. E foi o que o JP Morgan fez. Eles criaram o Quorum. O Quorum nada mais é que pegar o código original do Ethereum e modificar para transformar ele numa rede permissionada, ou seja, que para fazer parte você precisa se identificar, se cadastrar nessa rede, e tem uma governança mais forte, tem a confidencialidade das operações. Tudo isso foi customizado para ser usado pelo JP Morgan e, em tese, qualquer empresa pode pegar o Ethereum e transformar da maneira que atende melhor às suas necessidades. Bom, o Ethereum ele tem uma comunidade de desenvolvedoras muito ativa. Então, assim, existem diversas propostas para melhorar a rede. Sempre está sendo proposta alguma coisa. Eu vou mostrar aqui uma das prováveis modificações que a rede vai sofrer. Uma delas é o Casper, aquela famigerada maneira de mineração que é o Proof of Work, né, o POW, tende a ser substituída pelo POS, que é o Proof of Stake, e não precisa de tanto recurso computacional, que não é uma coisa eco-friendly, e ele permite um aumento drástico na velocidade das transações. Está previsto aí ainda para esse ano de 2018 ele entrar no ar. Outra novidade que deve fazer parte da rede é o Plasma, que é uma maneira de você fazer transações off-chain, ou seja, fora da rede principal do blockchain, fora da mainnet.
você vai ter como se fosse um blockchain filho que permite você fazer operações muito mais rápidas e com taxas muito menores. Outro conceito que também visa a aumentar a performance e escalabilidade da rede é o chamado sharding. Ou seja, você tem divisão do seu banco em shards, que são partes da tabela, ou seja, nem todo mundo vai ter a visão inteira do banco de dados armazenado no seu nó, vai ter uma parte dele. Então isso permite que seja menos quantidade de dados armazenados em cada nó e um aumento muito grande da velocidade de processamento. Bom, era isso que eu tinha para falar de Ethereum. Lógico, tem muito mais coisa, mas você fique à vontade de fazer comentários aqui no YouTube ou entrar em contato comigo. Aí estão meus dados na tela, inclusive tem um grupo específico de Ethereum no Telegram, que é o Ethereum BR. Então a gente se vê por lá. Muito obrigado e até a próxima.